Segurança. Pode acompanhar esta mulher até a saída? Ela está parada no saguão dos investidores e claramente não pertence a este lugar. Foi o que a recepcionista disse, em voz alta e clara, na frente de todos. A mulher de quem falavam era negra. Estava sozinha. Segurava uma pasta fechada, não falava alto, não incomodava ninguém. Apenas estava lá. E isso foi o suficiente para torná-la uma ameaça. Ninguém perguntou seu nome. Ninguém perguntou por que ela estava ali. Um homem em um terno de US Mil Colors entrou atrás dela. Nem mesmo mostrou sua identidade. Ele foi liberado. Perguntaram se ela estava perdida. Ela não estava. Ela tinha um compromisso com o CEO, mas isso não importava. Não quando sua pele entra na sala antes mesmo que seu currículo tenha a chance de chegar lá. E enquanto cochichavam sobre sua roupa, questionavam suas intenções e riam por trás das portas de vidro sobre sua ambição, eles não sabiam a verdade. Ainda não. Eles não sabiam quem estava observando. Ou que a mulher que acabaram de humilhar se tornaria a razão pela qual essa empresa entraria em colapso por dentro. Ela não precisou gritar. Ela não precisou ameaçar. Ela só precisou esperar. E quando chegasse a hora, ela não exigiria justiça. Ela a entregaria. Você já viu alguém ser demitido antes mesmo de abrir a boca? O que você teria feito se estivesse lá? Conte pra gente nos comentários e diga de onde você está assistindo. E se você quiser saber como isso termina, como uma mulher quieta colocou um império inteiro de joelhos. Curta este vídeo, inscreva-se e não pisque. Angela Mitchell atravessou as portas de vidro da Hausian Strategies Incorporated, com a dignidade silenciosa de alguém que há muito tempo aprendeu a não esperar cortesia, apenas a exigir com paciência. O saguão brilhava com um piso de mármore e uma parede de plantas vivas que pareciam projetadas mais para impressionar investidores do que para receber pessoas. Seus saltos batiam suavemente contra a superfície polida enquanto ela se aproximava da recepção, onde duas mulheres estavam sentadas atrás de Macs idênticos, suas unhas de acrílico batendo no teclado com indiferença treinada. Uma delas, Heather, estava aplicando brilho labial e mal levantou os olhos quando Angela parou na sua frente. Sim, disse Heather secamente, sem se dar ao trabalho de olhar nos olhos dela. Angela sorriu gentilmente, imperturbável. Bom dia. Tenho uma reunião às 10 horas com o Sr. Maxwell, no escritório 52F. Heather parou por uma fração de segundo, sua sobrancelha se contraindo ao ouvir aquele nome, antes que seu rosto assumisse uma expressão familiar de suspeita velada. Tem certeza? Qual é o seu nome mesmo? Angela Mitchell. Heather deu um sorriso forçado que não chegou aos olhos. Ela se virou para a tela, digitando algo lentamente. Naquele momento, um jovem estagiário em uma camisa azul clara se inclinou contra o balcão atrás da mesa e deu uma risadinha. Ele sussurrou alto o suficiente para Heather ouvir, mas as palavras foram ouvidas. Não sabia que hoje era dia de trabalho comunitário. Angela ouviu tudo, mas sua expressão permaneceu inalterada, sua voz firme. Heather continuou. Você disse Maxwell, como em Robert Maxwell, o diretor? Angela assentiu uma vez. Heather zombou baixinho, mal escondendo sua descrença. Você tem um e-mail de confirmação? Angela calmamente enfiou a mão na bolsa e tirou uma carta impressa em papel timbrado da Hausian Strategies, completa com um carimbo d'água. Ela a deslizou pelo balcão. Heather ficou olhando para ela por um longo momento, como se procurasse algo para desacreditá-la, então assentiu lentamente. Entendo. Ela apertou um botão para chamar o elevador, mas não disse mais nada. Nenhum sente-se, nenhum ele já vem. Apenas um silêncio frio. Angela respirou fundo, virou-se e caminhou até uma das elegantes cadeiras de couro perto da janela. Ao seu redor, homens e mulheres de terno moviam-se com passos decididos, alguns olhando para ela com curiosidade ao passar, outros nem tanto. Ela sentou-se, com as pernas cruzadas, as costas retas e as mãos apoiadas em uma pasta bem encadernada no colo. Atrás da mesa, o estagiário murmurou novamente, desta vez mais alto. Ela realmente acha que está tentando vender algo aqui. Parece que ela saiu do metrô há 5 minutos. Heather riu, sem se importar que Angela pudesse ouvir. Angela não se abalou. Em vez disso, pegou o celular, verificou a hora e abriu uma pasta no tablet. Diagramas, planilhas, aprovações de subsídios federais. Tudo o que ela havia preparado para esta reunião estava organizado, estruturado e calculado com precisão. Um homem em um terno azul marinho caro
entrou e foi direto para a mesa. Heather se animou instantaneamente. Senhor Duca, é sempre um prazer, ela disse alegremente. Bom dia, ele respondeu todo charmoso, olhando para Angela por um momento antes de se virar para a mesa. Estou indo ver Maxwell. Claro, pode subir, disse Heather docemente, deixando-o passar sem pedir identificação. Angela observou a troca com um lampejo de interesse, mas continuou sem dizer nada. Ela sabia a diferença entre ser tratada como esperado e ser tolerada. Ela havia caminhado nessa linha durante toda a sua vida adulta. Após 10 minutos, ela se levantou novamente e se aproximou da mesa. Com licença, só para confirmar. O Sr. Maxwell foi informado que eu cheguei? Heather piscou lentamente, fingindo surpresa. Ah, certo, vou ligar agora. Ela pegou o telefone, apertou um botão e disse em um tom ensaiado. Oi, sim, tenho uma Angela Mitchell aqui. Ela disse que tem uma reunião às 10 horas com o Sr. Maxwell. MHM. Ok, obrigada. Ela colocou o telefone na mesa com uma expressão impassível. Ele já desce. Angela voltou para o seu lugar com a mesma compostura de sempre. Mas na sua mente, ela estava a arquivar cada detalhe, cada olhar, cada sussurro, cada atraso, não como combustível para a vingança, mas como contexto, como prova. Passaram-se mais 10 minutos antes que o elevador tocasse e as portas se abrissem. Um homem alto, de traços marcantes, na casa dos 50 anos, saiu, olhando ao redor do saguão antes de seus olhos pousarem em Angela. Um lampejo de reconhecimento iluminou seu rosto. Senhora Mitchell, disse ele calorosamente, caminhando em direção a ela com a mão estendida. Que bom que você conseguiu vir. Peço desculpas. Minha equipe não me informou. Você já havia chegado. Angela apertou a mão dele com firmeza e olhou para Heather. Heather congelou, com os lábios ligeiramente entreabertos. Não se preocupe, respondeu Angela, em tom gentil. Estou acostumada a ser ignorada. Heather ficou vermelha. O estagiário, de repente, encontrou algo fascinante em seu celular. Maxwell apontou para os elevadores. Vamos? Angela assentiu e caminhou com ele, pasta na mão, postura majestosa. Quando as portas se fecharam, Heather exalou, percebendo só então que aquela mulher, que ela havia tratado como indigna de ser vista, estava entrando no escritório particular do executivo sênior. Mas a recepcionista ainda não sabia o peso que Angela representava, nem o quanto aquela reunião no andar de cima moldaria o futuro da empresa, assim como ninguém mais. Quando as portas do elevador se fecharam atrás de Angela e Maxwell, o burburinho do saguão pareceu mudar ligeiramente. Heather, ainda olhando para o espaço vazio onde Angela estava momentos atrás, ajustou nervosamente a gola da blusa, olhando para o estagiário, que agora parecia ocupado demais para cruzar o olhar com ela. No andar de cima, Maxwell conversava amigavelmente com Angela sobre a estrutura da reunião, pedindo desculpas mais uma vez pela confusão. Não se preocupe, respondeu Angela calmamente. Eu entendo como as primeiras impressões podem ser complicadas em certos lugares. Maxwell riu, sem entender muito bem o subtexto. Quando o elevador chegou ao andar executivo, eles entraram em um corredor silencioso, ladeado por escritórios com paredes de vidro e quadros com elogios. O ambiente elegante e profissional transmitia uma frieza que lembrava Angela de inúmeras salas, onde ela teve que provar que pertencia àquele lugar. Maxwell a conduziu a uma pequena sala de espera do lado de fora da sala da diretoria executiva. Vou avisar a equipe que estamos começando. Alguém irá acompanhá-la em instantes, disse ele antes de desaparecer pela porta de vidro fosco. Angela sentou-se, cruzou as pernas e abriu sua pasta novamente. Um momento depois, a porta atrás dela se abriu e uma mulher alta, vestindo uma saia lápis preta e um blazer azul marinho se aproximou. Mitchell? Perguntou ela, em um tom seco, mas aparentemente profissional. Sou Lauren Shaw, gerente de projetos sênior. Vou levá-la para a sala de conferências. Angela se levantou, acenou com a cabeça educadamente e a seguiu. Elas seguiram por um corredor diferente daquele por onde Maxwell havia entrado, passando por mesas vazias e portas fechadas. Angela notou que não conhecia o caminho, mas não disse nada. Ela havia memorizado o layout do prédio na noite anterior. Lauren manteve um ritmo rápido, tocando distraidamente em seu tablet enquanto caminhavam. Entendo que você está aqui para apresentar uma proposta, disse Lauren por cima do ombro.
Embora eu deva admitir que temos recebido muitas propostas ultimamente, algumas mais realistas do que outras. Angela não mordeu a isca. A minha é baseada em planos de integração federal já em andamento, disse ela simplesmente. Lauren murmurou sem se comprometer. Em vez de levá-la para a sala de conferências, Lauren parou do lado de fora de uma pequena sala de reuniões com um projetor empoeirado e cadeiras ultrapassadas. É aqui que geralmente conduzimos as discussões iniciais, disse ela com um sorriso forçado. Sr. Maxwell, já nos juntaremos a vocês em breve. Angela olhou em volta com expressão neutra. Disseram-me que eu faria a apresentação na sala de conferências executiva. Lauren deu de ombros. Deve ter havido uma mudança na agenda. Acontece o tempo todo. Angela entrou, sentou-se e ficou esperando. 10 minutos se passaram. Depois, 20. Ninguém apareceu. Lauren não voltou. O relógio fazia barulho na sala silenciosa. E do lado de fora da janela fosca, funcionários juniores passavam sem notar sua presença. Finalmente, Angela saiu e voltou pelo corredor, refazendo o caminho sozinha. Ela virou uma esquina e, através de um painel de vidro, viu a verdadeira sala de conferências movimentada. Maxwell estava à cabeceira de uma mesa cercado por um grupo de executivos, nenhum dos quais havia sido informado de que ela já estava no prédio. Angela bateu suavemente e entrou. O rosto de Maxwell se iluminou em confusão e desculpas. Sra. Mitchell, estávamos prestes a enviar alguém. Lauren me trouxe para o andar errado, disse Angela com voz calma. Estou esperando em uma sala de conferências vazia há mais de 20 minutos. Maxwell cerrou os dentes. Eu cuido disso. Ele gesticulou para que ela se sentasse enquanto murmúrios passavam pelo grupo. Mas a perturbação não havia acabado. Quando Angela se sentou e abriu sua pasta, as portas de vidro se abriram novamente e Heather entrou, deslocada neste andar. Com licença, disse ela rapidamente, sem fôlego, segurando um crachá laminado. A segurança precisa confirmar as credenciais desta convidada. Tivemos uma irregularidade com sua identidade. O silêncio caiu como um alfinete. Angela olhou diretamente para ela, imperturbável. Irregularidade? Perguntou. Heather gaguejou. Nós, não vimos o nome dela no sistema padrão. É apenas protocolo. Maxwell levantou-se abruptamente. Heather, esta é minha convidada pessoal. Você não tem autoridade para anular este compromisso. Eu só estava seguindo as instruções. Você não foi solicitada a fazer isso, ele interrompeu. A sala observava em silêncio atordoado. Angela lentamente enfiou a mão na bolsa e tirou o envelope com sua autorização federal, o mesmo que entregara a Heather no andar de baixo. Você já viu isso, disse ela baixinho. Mas vou mostrar para todos desta vez, caso seja mais difícil acreditar quando não é digital. Alguns risos abafados se ouviram, mas ninguém olhou para Heather. Ela congelou, murmurou um pedido de desculpas e saiu apressadamente. Maxwell suspirou, apertou a ponte do nariz e gesticulou novamente para Angela começar. Vamos recomeçar, certo? Ela assentiu, respirou fundo e se levantou. Mas, assim que conectou o tablet à tela de apresentação, Lauren apareceu na porta. Oh, Sra. Mitchell, estava procurando por você. Houve uma confusão antes, disse ela muito rapidamente. Angela não olhou para ela. Sim, respondeu suavemente, carregando seus slides. Parece que confusões são a especialidade aqui hoje. Lauren corou, mas não disse nada, sentando-se em uma cadeira, enquanto Angela clicava no slide de abertura. Proposta de co-investimento federal para a transição estratégica verde. Na tela apareceram mapas, figuras e um gráfico projetado de repercussão econômica, elegante, preciso e muito além de qualquer apresentação inicial. E, no entanto, mesmo quando os dados começaram a ser revelados, mesmo quando algumas cabeças começaram a acenar e alguns rostos se suavizaram, ainda havia uma linha invisível na sala, do tipo que você pode sentir, mas não tocar. Angela conhecia bem essa linha. Ela havia passado toda a sua vida profissional equilibrando-se nela. E embora Maxwell agora lhe desse toda a sua atenção e alguns executivos se inclinassem para a frente com interesse, outros ainda olhavam para o lado com dúvida, muito educados para expressar isso. Mas Angela não vacilou. Ela clicou novamente, página após página, confiante, cirúrgica. Ainda assim, algo no ar lhe dizia que a luta não havia terminado. Que, apesar dos números, apesar do convite, apesar da reunião,
Alguém na sala já estava preparando o próximo obstáculo e não esperaria muito para colocá-lo em seu caminho. A apresentação de Angela fluiu com a precisão de uma estrategista veterana. Cada slide, cada dado foi projetado para ser irrefutável. E, no entanto, apesar dos números, apesar da clareza, havia uma rigidez inegável na sala. Vários executivos trocaram olhares que não chegavam a demonstrar entusiasmo. Seus acenos eram lentos, suas posturas cautelosas. Quando ela concluiu, a sala ofereceu aplausos educados, algumas inclinações firmes da cabeça e um suave impressionante, embora até isso parecesse encenado. Maxwell agradeceu calorosamente e prometeu dar um retorno até o meio-dia, garantindo que sua proposta seria analisada minuciosamente pelo alto escalão. Angela não precisava que lhe dissessem o que isso significava. Significava veremos. Enquanto ela reunia seus materiais, Lauren deu um passo à frente, com uma expressão neutra, mas a voz cheia de fingimento. Você pode esperar na sala de investidores se o Sr. Maxwell quiser fazer um resumo, ofereceu ela, apontando para o outro lado do andar. Angela acenou com a cabeça, já antecipando o constrangimento que estava por vir. A sala de investidores ficava em um recanto tranquilo, depois dos escritórios executivos, atrás de portas foscas com o brasão da Halcyon gravado. Era bem iluminada, minimalista, com janelas altas e poltronas de meados do século. Angela entrou e sentou-se perto da janela, colocando sua pasta cuidadosamente sobre a mesa de vidro. Lauren a seguiu um momento depois, empurrando uma pequena bandeja com rodinhas. Nela, havia um copo de água da torneira e um guardanapo de papel barato. Aqui está, disse Lauren com um sorriso forçado demais para parecer sincero. Me avise se precisar de mais alguma coisa. Angela olhou para o copo. Não era o conjunto de café expresso que ela tinha visto Lauren entregar anteriormente a outro hóspede, vestido com um terno azul marinho da Tom Ford. Não era a bandeja de prata, nem os biscoitos importados, nem mesmo as opções personalizadas de café expresso que tinham sido oferecidas sem que ela pedisse. Era água, a temperatura ambiente, da torneira. Vocês servem café nesta sala? Perguntou Angela com um tom calmo. Angela perguntou em tom calmo. Oh, claro, respondeu Lauren rapidamente, como se tivesse sido pega de surpresa. Não sabia se você gostaria, vou verificar com o barista, mas ela não se moveu. Angela simplesmente sorriu. Obrigada. Lauren hesitou, acenou com a cabeça e saiu, com os saltos fazendo barulho. Angela recostou-se ligeiramente e exalou. Ela estava familiarizada com esse tipo de atrito, as pequenas ofensas disfarçadas de descuido, o lento desaparecimento em uma negligência educada. A sala ficou silenciosa novamente, exceto pelo zumbido distante de conversas atrás das portas foscas. Após alguns minutos, um homem alto vestindo um terno cinza claro entrou no lounge. Ele parecia ter cerca de 40 anos, traços marcantes e um crachá preso à lapela que dizia Daniel Granger, vice-presidente de vendas corporativas. Seu olhar percorreu a sala, parando no momento em que a viu, as sobrancelhas ligeiramente franzidas, como se estivesse processando algo incongruente. Então ele se aproximou, com voz firme, mas não hostil. Com licença, disse ele, inclinando a cabeça. Esta sessão é reservada para investidores VIP. Posso ajudá-la a encontrar alguém? Angela não se levantou. Ela olhou para ele com paciência calculada. Fui convidada pelo Sr. Maxwell para esperar aqui. Acabamos de encerrar uma revisão estratégica no andar de cima. Daniel piscou uma vez, depois ofereceu um sorriso fraco que não suavizou totalmente seu tom anterior. Ah, entendo. Desculpe. Tivemos alguns, problemas de acesso recentemente. Claro, respondeu Angela simplesmente. Imagino que isso aconteça muito com convidados como eu. Ele abriu a boca para responder, mas pareceu pensar melhor. Aproveite sua estadia, disse ele. Depois se virou e fez uma ligação perto do balcão do barista, seus olhos voltando-se para ela intermitentemente, como se ainda estivesse inseguro. Angela voltou o olhar para a janela, os dedos traçando a borda da mesa de vidro, os pensamentos calmos na superfície, mas agitados logo abaixo. Minutos depois, outro funcionário chegou, desta vez uma mulher mais jovem, vestindo uma blusa rosa claro, segurando uma bandeja com um café expresso, um pires e um pequeno biscoito. Desculpe pela demora, senhora, disse ela gentilmente. Deseja açúcar ou creme? Não, obrigada, respondeu Angela.
Ela aceitou a bandeja com elegância e tomou um pequeno gole, deixando o silêncio se instalar. A contraste entre as duas garçonetes era gritante, uma trazendo água como se ela fosse uma cliente qualquer, a outra servindo café expresso como se fosse uma embaixadora, mas nenhuma das duas a surpreendeu. Enquanto ela tomava seu café, outro grupo entrou no lounge. 3 executivos em plena conversa. Um deles parou ao passar por ela, uma mulher alta de cabelos ruivos em um terno listrado, que lançou um olhar superficial para Angela e sussurrou algo no ouvido do colega. O homem riu baixinho, claramente tentando não olhar para trás. Angela não se moveu. Colocou o café expresso de volta no pires, reabriu a pasta e começou a revisar as anotações. Quanto mais tempo ficava naquela sala, mais invisível se tornava para a multidão, como se sua pele, suas roupas, sua presença a codificassem como inferior. Apesar dos dados que acabara de entregar no andar de cima, ela não falou nada. Não desafiou ninguém. Ainda não. Mas seu silêncio não era passivo. Era estratégico. Era o silêncio de alguém que havia calculado sua entrada e planejado sua saída muito antes de eles decidirem que ela não pertencia àquele lugar. Quando ela se virou para Paige, uma voz familiar chamou sua atenção. Daniel, novamente, agora parado perto da cafeteria, falando em voz baixa com Lauren, que havia retornado. "Ela ainda está aqui?" ele perguntou, sem se preocupar em abaixar a voz o suficiente. "Achei que fosse algo de 15 minutos. A reunião do Maxwell se prolongou." "Aparentemente", respondeu Lauren. Ela insistiu em esperar por algo relacionado a um acompanhamento. "Era de se esperar", murmurou Daniel. "Ela provavelmente está tentando tirar vantagem de alguma coisa. Esse tipo de pessoa sempre tem algum plano." Angela fechou a pasta lentamente, estreitando os olhos apenas o suficiente para processar o momento. Ela se levantou silenciosamente e caminhou em direção à saída do lounge, com passos compostos, deixando o café expresso intocado. Ao chegar à porta de vidro fosco, ela parou por um momento, depois se virou ligeiramente, fazendo contato visual direto com Daniel. "Se você está curioso sobre meus planos", disse ela com voz calma, "você verá no fluxo de receita do próximo trimestre. Chama-se Financiamento de Impacto Federal." Sem esperar por uma resposta, ela atravessou a porta e desapareceu no corredor, deixando Daniel parado em silêncio atordoado enquanto Lauren procurava palavras. Mas Angela não estava indo em direção ao elevador. Ainda não. Ela sabia que algo mais a esperava na próxima esquina. Os saltos de Angela batiam no chão com um ritmo suave e preciso enquanto ela voltava para a sala da diretoria. Ela havia percorrido todo o corredor sem olhar para trás. O som das dúvidas, sussurradas por Daniel, ainda pairava atrás dela como uma fumaça fraca. Mas, em sua mente, a próxima batalha já havia começado. Quando ela voltou para a sala de conferências, o ar parecia mais pesado, carregado com algo não dito. Maxwell ergueu os olhos de suas anotações, sorrindo levemente. "Que bom que você não fugiu", disse ele. "Estamos prestes a recomeçar com o painel completo." Angela assentiu e ocupou seu lugar à cabeceira da mesa de apresentações, reconectando seu tablet à tela. Ao redor da grande mesa de carvalho, estavam sentados 7 tomadores de decisão, homens e mulheres em ternos sob medida, com idades entre 40 e 60 anos, olhos perspicazes e expressões cautelosas. Entre eles, Gerald Wittmann, diretor financeiro, recostou-se na cadeira com os dedos entrelaçados e os olhos já semicerrados em avaliação. Angela recomeçou, com um tom comedido e confiante, apresentando o projeto como Green Loop, uma parceria público-privada em 3 fases que visa acelerar a infraestrutura sustentável em distritos carentes e, ao mesmo tempo, criar vantagens fiscais de longo prazo para os municípios. Seus slides eram claros, baseados em dados e organizados para avançar da missão, à mecânica e ao impacto projetado. "Nosso modelo", explicou ela, "baseia-se na Lei Federal de Cidades Limpas de 2024, que aloca os 300 milhões de dólares para os próximos 36 meses. Nossa proposta não é teórica, é uma aplicação direta das alocações existentes, em parceria com parceiros regionais qualificados." "Com licença", disse Gerald de repente, acenando levemente com a mão. "Só para ficar claro, você tem um mestrado da NBA, Mitchell?" Angela parou no meio da frase, não porque estivesse nervosa, mas porque a pergunta era deliberadamente fora do assunto. Ela olhou para ele e respondeu com calma. "Tenho 2 mestrados. Em Sistemas Ambientais e Engenharia Financeira,
ambos pela Carnegie Mellon. Gerald ergueu uma sobrancelha e deu um meio sorriso. Ah, mas não é um MBA? Entendi. Houve um murmúrio silencioso pela sala. Alguns trocaram olhares, do tipo que carregavam um subtexto. Angela não reagiu. Ela clicou no próximo slide, que detalhava um plano de alavancagem de crédito fiscal que já havia sido aprovado pela revisão de conformidade de 2 conselhos regionais do Tesouro. Como você pode ver, ela continuou, o mecanismo financeiro da nossa equipe reduz o risco municipal a quase zero nos primeiros 12 meses. Gerald interrompeu novamente, inclinando a cabeça. Estou curioso para saber qual é a sua experiência em liderar projetos dessa magnitude. Porque no papel parece ambicioso, mas imagino que a execução seja diferente no mundo real. Angela manteve o microfone ligado. Liderei um programa piloto em 2021 em Baltimore que gerou um retorno de os 2,7 milhões com um subsídio de os 400 mil hires em menos de 10 meses. As métricas estão disponíveis no apêndice se você quiser. Murmurou Gerald. Apêndice. Claro. Ele recostou-se novamente, cruzando os braços. O ar ficou mais pesado. Angela clicou novamente, passando para o gráfico projetado de ROI de 5 anos, que mostrava um retorno conservador de ISA 420 milhões em 6 distritos. Ela percebeu outro membro do conselho olhar para ela, depois para Gerald, e em seguida, de volta para a tela. Incerto. Também realizamos 4 simulações de risco com desvio de margem limitado a... Desculpe, Gerald. Pare. Você disse que sua empresa é privada. Sim, respondeu Angela. Fomos constituídos em 2019. Interessante, disse ele. Sem investidores externos, sem conselho de administração. Angela deu um sorriso fraco. Somos uma parceria fechada com 3 consultores estratégicos e um representante do governo. Nossos documentos de conformidade estão em sua pasta. Gerald fingiu folhear a pasta à sua frente e, em seguida, a deixou cair com um leve baque. Bem, eu estaria mentindo se dissesse que não estou preocupado com a escala, disse ele. Estamos falando de centenas de milhões. É muito dinheiro, você entende? Entendo, disse Angela. É por isso que estou aqui. Isso não é uma proposta, é um convite. Essa frase causou impacto. Várias cabeças se levantaram. Até Maxwell se inclinou ligeiramente. Mas, assim que Angela avançou para o próximo slide, uma análise financeira por trimestre, a tela do projetor piscou e apagou. Ela olhou para o tablet, que ainda estava conectado. Olhou para cima. O coordenador da reunião, um jovem de óculos e colete azul marinho, estava ao lado do painel da parede. Desculpem, disse ele rapidamente. Precisamos encerrar esta sessão. Outra equipe está agendada para esta sala daqui a 5 minutos. Angela olhou para Maxwell, que franziu a testa, mas não disse nada. Disseram-me que eu tinha até 11h30, disse ela. São apenas 11h22. O coordenador hesitou. Temos que priorizar os portfólios mais urgentes. Ordens da programação. Se me derem mais 5 minutos, disse Angela, agora dirigindo-se ao conselho. Posso mostrar o modelo fiscal e o mapa de riscos. Não é necessário, disse Gerald, levantando-se. Acho que já entendemos o essencial. Muitos gráficos, retornos ambiciosos, tudo muito inovador. Angela endireitou a coluna. Inovação é o que o governo está recompensando. Gerald riu baixinho. Claro, mas pela minha experiência, o que parece bonito e fácil de apresentar raramente sobrevive ao contato com a política. É por isso que já contratamos 6 departamentos estaduais, disse Angela. E todos eles assinaram um contrato contingente a essa parceria. Contingente, enfatizou Gerald. Essa é a palavra-chave. A tela permaneceu escura. A pasta sobre a mesa continuou fechada e, uma a uma, as cadeiras começaram a se mover. Um executivo se levantou. Outro murmurou um agradecimento educado. Maxwell permaneceu sentado, com a mandíbula cerrada. Angela pegou sua pasta, o peso do silêncio pressionando cada centímetro de sua compostura. Seus olhos encontraram os de Gerald uma última vez. Ele deu um pequeno sorriso e disse: Não leve para o lado pessoal. Mesas grandes não são feitas para todos. Angela não respondeu. Ela apenas se virou e saiu da sala, o barulho de seus saltos contra o azulejo transmitindo mais certeza do que qualquer resposta que ela poderia ter dado. E quando voltou para o corredor, passando pelas declarações de missão emolduradas e pelo eco de um projetor desligado, percebeu algo.
Eles não tinham apenas duvidado de seu modelo. Eles duvidavam dela. E ainda não tinham terminado. Angela voltou para o andar inferior do prédio com a mesma dignidade calma com que havia entrado. Embora seus pensamentos não estivessem mais imunes à frustração, a porta da sala de reuniões se fechou atrás dela, não com determinação, mas com rejeição. Ela não precisava que lhe dissessem o que tinha acabado de acontecer. Sua proposta tinha sido arquivada sem uma audiência justa, e tudo tinha sido feito de forma a parecer procedimental. Ela passou pelo saguão do elevador e seguiu para a sala de espera para visitantes, perto da ala administrativa, onde lhe tinham instruído para esperar pela documentação final. A sala era menor e menos elegante do que a suíte para investidores no andar de cima. Sem máquinas de café expresso, sem janelas do chão ao teto, apenas cadeiras bege e o zumbido suave das luzes fluorescentes. Angela sentou-se e começou a digitar um breve e-mail de acompanhamento para Maxwell em seu tablet, documentando os pontos-chave que haviam sido cortados de sua apresentação. Do outro lado do prédio, dentro de uma sala de operações bem iluminada, Lauren estava ao lado da mesa central com 2 outros líderes de projeto, folheando briefings impressos, rindo de algo que só era parcialmente abafado pelo profissionalismo. Em uma tela próxima, o painel interno de gerenciamento de tarefas exibia o título Status do Green Loop, em análise. Mas esse status estava prestes a mudar. Exatamente às 12h06, um e-mail chegou à caixa de entrada do Comitê de Seleção de Parcerias marcado como uso interno prioritário. O assunto era: recomendação de Angela Mitchell, não avançar. O corpo da mensagem era breve. Após análise preliminar e envolvimento da diretoria, a candidata não atende aos requisitos de experiência para a execução em escala federal. Sugiro que não seja considerada, pois não possui liderança comprovada com implementação em nível de mercado. GWW, é claro, era Gerald Wittmann. Em anexo, havia uma breve lista que não dizia nada sobre seus dados, sua modelagem, seus programas piloto ou seus endossos estaduais existentes. Em vez disso, listava preocupações vagas: histórico fiscal pouco claro, falta de familiaridade com os protocolos da diretoria, apoio insuficiente. Os destinatários incluíam analistas seniores, avaliadores e estagiários internos, muitos dos quais nunca tinham conhecido Angela ou visto sua proposta completa. No fim do corredor, um desses estagiários, um candidato ao MBA do primeiro ano chamado Evans, estava imprimindo a documentação para a próxima fase da análise do projeto. Ele havia sido solicitado a preparar resumos breves de todas as apresentações em análise e a sinalizar quaisquer documentos financeiros enviados com atraso que não tivessem sido inseridos no registro digital. Quando a impressora começou a funcionar, Evans olhou para o lado e viu um pacote grosso com a etiqueta Green Loop Fase 3 Modelo C de distribuição do mapa fiscal. Ele o tirou da bandeja, folheou as primeiras páginas e parou. Os gráficos eram densos, mas meticulosamente elaborados. Itens codificados por região, curvas de projeção de saques, estruturas de benefícios fiscais em 3 níveis, tudo cruzado com dados públicos. Evans piscou, examinando mais rapidamente. Ele ainda não era um especialista, mas já havia revisado dezenas de resumos de projetos, e nenhum deles chegava perto desse nível de detalhamento. Ele colocou o pacote de lado na mesa, pronto para incluí-lo com o resto dos arquivos da lista, quando uma voz atrás dele disse: "O que é isso?" Ele se virou e viu Lauren, de braços cruzados, com uma xícara de café na mão. "Apenas um relatório fiscal atrasado para o arquivo Green Loop", respondeu Evan. "Parece muito bom. Não estava na apresentação de slides anterior. Acho que ela foi cortada." Lauren deu um passo à frente, pegou a pasta da mão dele sem pedir e folheou a primeira página. Seus olhos se estreitaram. "De onde veio isso?" "Acabei de tirar da fila de impressão", disse Evan. "Ela deve ter enviado antes da reunião. Ainda não estava na pasta compartilhada." Lawrence ficou olhando para o documento por mais alguns segundos e, sem dizer nada, rasgou o pacote inteiro ao meio. "Não precisa se preocupar com isso", disse ela friamente. "Não vai avançar." Evan congelou. "Mas esse modelo é um dos mais detalhados que já vi." Até Gerald disse: "Não temos candidatos de nível 2 suficientes com apoio estadual." "Isso não tem nada a ver com matemática", Lauren interrompeu bruscamente. "Confia em mim. Esse não vai dar em nada, não é o perfil certo. Não há espaço político para ele."
Ela jogou as duas metades do pacote fiscal na lixeira ao lado da copiadora e foi embora. Evan ficou parado ali, atordoado, com o zumbido da impressora ainda ecoando atrás dele. No fundo, ele sabia que algo não estava certo. Mas também sabia como as coisas funcionavam por ali. O seu papel não era desafiar os superiores. Não se quisesse passar desta rotação. Do outro lado do edifício, Angela verificou a sua caixa de entrada. Nenhuma resposta do Maxwell. Atualizou uma vez, duas vezes, depois olhou para o relógio. 12h34. Ainda nada. Respirou fundo e olhou para a parede de vidro do outro lado do corredor, onde os funcionários se movimentavam, evitando deliberadamente o contato visual. Seu tablet vibrou suavemente, uma mensagem gerada automaticamente confirmando o encerramento do status de sua candidatura interna. Obrigado pelo seu interesse em fazer parceria com a Hyan Strategies. No momento, decidimos seguir em frente com outros candidatos mais alinhados com nossas capacidades institucionais. Angela leu lentamente, com o polegar pairando sobre a tela. Não havia nome de contato, nenhuma explicação, nenhuma observação. Apenas uma frase fria, destinada a soar definitiva. Ela bloqueou a tela e recostou-se na cadeira, deixando a mente se acalmar. Não se tratava apenas de rejeição. Era a orquestração por trás disso, a remoção cuidadosa, a exclusão silenciosa, a maneira como até mesmo os números mais fortes podiam ser apagados com um encolher de ombros da pessoa certa. Ela cruzou as mãos e fechou os olhos para respirar fundo. Depois se levantou, pegou suas coisas e caminhou em direção à recepção. Ao passar pela parede de vidro, viu Evan na copiadora, olhando para a lixeira de trituração. Seus olhos se encontraram por um breve segundo. Ele parecia querer dizer algo, mas não disse. E Angela não perguntou. Ela apenas seguiu em frente. O silêncio entre eles estava repleto de verdades não ditas demais para serem contadas. Mas uma dessas verdades já estava mudando. E não ficaria enterrada por muito mais tempo. Angela caminhou lentamente em direção à sala de espera da Hyan Strategies, com o tablet guardado em sua pasta de couro, as costas retas e a expressão impenetrável. O corredor era longo e iluminado, decorado com placas de sucesso e parcerias emolduradas das décadas anteriores. Evidências de um legado que ela quase alcançou, que quase remodelou. Apenas algumas horas antes, ela estava diante da diretoria e ofereceu a eles um novo caminho a seguir, baseado em dados, endossado pelo governo federal e financeiramente sólido. Agora, ela estava saindo como se nunca tivesse estado lá. Sua rejeição interna havia chegado, estéril e absoluta. E embora ela esperasse resistência, a precisão da demissão a atingiu com algo mais frio do que incompetência. Foi uma exclusão cirúrgica. Ela passou pelas salas de reunião com paredes de vidro, onde equipes juniores faziam reuniões, rindo baixinho enquanto comiam lanches, sem perceber que ela ainda estava ao alcance da voz. À esquerda, a porta de uma sala de descanso estava entreaberta. E lá dentro, Gerald estava com dois de seus colegas, mangas arregaçadas, café na mão, confiança irrestrita. Quer dizer, vamos lá, disse ele com um sorriso malicioso, voz casual, mas intencionalmente alta o suficiente para ser ouvida. Se ela quer causar impacto, deveria abrir uma loja no Etsy, vender macramê reciclado ou algo assim. Isso seria mais a cara dela do que lidar com financiamento federal. Risadas seguiram-se, intensas e cúmplices. Um dos outros, um associado mais jovem, tentou fazer uma careta, como se não tivesse certeza se a piada tinha ido longe demais, mas não disse nada. Gerald acrescentou: não se pode esperar que ela administre propostas de bilhões de dólares quando nunca administrou uma empresa de verdade. Ela tem garra. Isso eu admito. Mas garra não paga os investidores. Angela não parou de andar. Ela não se abalou. Mas sentiu cada palavra atingir o espaço entre as omoplatas como pedrinhas atiradas por crianças entediadas, fingindo que não estavam jogando pedras. Mais adiante no corredor, Lauren estava perto da recepção, revisando arquivos com a assistente de agendamento. Quando viu Angela se aproximando, deu um passo à frente, sorrindo com uma frieza refinada que, de longe, parecia hospitalidade. Espero que não tenhamos sido muito duros com você, disse Lawrence docemente, com um tom de voz frio. Este lugar tem expectativas altas, mas tenho certeza de que há espaço em outro lugar para o seu tipo de trabalho. Angela ergueu uma sobrancelha. O meu tipo. Lauren inclinou a cabeça ligeiramente, como se surpresa com a pergunta.
Independente, visionária, mãe solteira, esse tipo de coisa. Angela não respondeu, mas Lauren não tinha terminado. Ela se inclinou ligeiramente e sussurrou. Você é mãe solteira, certo? Eu vi no seu formulário de admissão. Sinceramente, agora faz sentido. Essa energia sonhadora. É fofa, mas não funciona em lugares como este. Angela olhou para ela com os olhos fixos, sem piscar. Lauren riu sem jeito. Ei, não estou julgando. Quero dizer, cuidar de uma criança e tentar vender uma ideia para o governo federal. Isso requer coragem, ou talvez apenas esperanças muito altas. A implicação caiu como veneno embrulhado em papel. Angela não demonstrou nenhuma expressão, mas a voz de Lauren baixou um pouco mais, fingindo agora ser prestativa. Ouça, eu sei que não deu certo, mas não desanime. Não é fácil entrar nessas salas. A maioria das pessoas nem passa da recepcionista, certo? Ela piscou. Mas pelo menos você conseguiu entrar. O silêncio de Angela foi ensurdecedor. Não era o silêncio do choque, da derrota ou da confusão. Era o silêncio de alguém que já tinha percebido o jogo, que compreendia que o seu valor não era validado por guardiões temporários. Um silêncio, não de rendição, mas de cálculo. Ainda assim, Lauren sorriu triunfante, como se tivesse marcado o ponto final. Angela virou-se para os elevadores sem dizer uma palavra. Atrás dela, Lauren a observou partir, confiante de que acabara de dar uma lição de realidade a alguém. Ao entrar no elevador, Angela viu seu próprio reflexo na parede espelhada. Ajustou a alça da bolsa, observando sua expressão em busca de qualquer sinal de vacilação. Não havia nenhum, nem mesmo agora. O elevador desceu lentamente, cada andar uma lembrança silenciosa das portas que acabavam de se fechar no andar de cima. Mas Angela não estava revivendo os insultos. Ela estava montando algo diferente. Fragmentos de cada microagressão, cada exclusão sutil, cada documento perdido ou acidentalmente omitido. Os olhares, os sorrisos sarcásticos, as piadas que eles achavam que ela não podia ouvir. Não porque fossem importantes em si, mas porque eram dados, assim como curvas fiscais e gráficos de ROI, assim como conformidade legal e métricas de escalabilidade. Cada pequena ofensa, cada descuido era um ponto de dados, e Angela sempre soube como ler dados. Quando as portas do elevador se abriram para o saguão, a recepcionista na frente da mesa, Heather, olhou para cima, claramente sem saber se deveria fazer contato visual. Ela não disse nada. Angela não parou. Ela saiu para o átrio de vidro, a luz do sol inundando as clarabóias, como se não soubesse que uma guerra acabara de ser travada dentro das paredes polidas. O segurança que havia escaneado sua identidade naquela manhã acenou levemente com a cabeça e desviou o olhar. Lá fora, o mundo continuava. Carros passavam, homens de terno caminhavam pela calçada, táxis ficavam parados. Ela se aproximou do meio-fio, abriu o celular e tocou 2 vezes. A tela acendeu com um aplicativo seguro e ela digitou uma sequência de caracteres. O nome da pasta interna que ela criou piscou. Arquivo de contingência, HSI. Ela carregou a versão final do apêndice fiscal, aquele que havia sido destruído, aquele que Lauren havia jogado fora. Em seguida, ela abriu sua agenda. Ainda havia outra reunião marcada, uma que ninguém na Rian havia previsto. E dessa vez, a sala não estaria cheia de céticos. Estaria cheia de tomadores de decisão. Porque a Halcyon não havia apenas rejeitado uma proposta. Eles haviam rejeitado sua única chave para alinhar o governo federal com o novo projeto de lei de infraestrutura. E Angela Mitchell não tinha vindo aqui para pedir a aprovação deles. Ela tinha vindo para avaliá-los. Na manhã seguinte, o saguão da Halcyon Strategies fervilhava com seu ritmo habitual. Saltos batendo no chão de pedra polida, crachás piscando em verde nas catracas de segurança, conversas baixas enquanto tomavam café com leite duplo. Ninguém olhou 2 vezes quando Angela Mitchell voltou a entrar pelas mesmas portas de vidro pelas quais havia saído menos de 24 horas antes. Ela estava vestida quase da mesma forma que no dia anterior. Calças profissionais, um blazer sob medida, olhos calmos e autoridade discreta. Heather ergueu os olhos da recepção e congelou no meio da frase. Seus dedos pairaram sobre o teclado enquanto Angela se aproximava. Senhorita Mitchell, disse ela lentamente, agora mais ereta, com voz cautelosa. Angela acenou com a cabeça, mas não parou. Estou sendo esperada, disse simplesmente, mostrando seu crachá de visitante, que não tinha mais a palavra candidata, mas agora estava marcado em vermelho como
Contato autorizado OED-DOE. Heather piscou, sem saber o que a sigla significava, mas percebeu imediatamente o peso dela. Antes que pudesse responder, um homem alto saiu do elevador privado atrás da recepção. Senhora Mitchell, disse ele com firmeza, sua voz cortando o saguão como uma lâmina cortando seda. O diretor Langston está esperando lá em cima, por aqui, disse o homem, Thomas Wren, diretor de Relações Governamentais, gesticulando respeitosamente e indicando a Angela o elevador executivo. Quando as portas se fecharam atrás deles, Heather olhou para o painel de controle. O elevador estava programado para o 601º andar, acesso restrito à suíte executiva interna da Halcyon, local onde apenas membros do conselho e representantes federais tinham permissão para entrar. No andar de cima, na elegante sala de guerra cercada por vidros à prova de balas e paredes de painéis de aço, o conselho já estava reunido. Mas esta não era a mesma sala de reuniões em que Angela havia feito sua apresentação no dia anterior. Esta sala não tinha lanches, clickers ou placas com nomes. Esta sala tinha equipes jurídicas, anotadores silenciosos, representantes federais de conformidade e uma única mesa comprida com cadeiras de encosto reto e microfones com fio. À cabeceira estava Robert Maxwell, CEO da Halcyon Strategies, sua confiança habitual agora temperada por uma tensão visível. Ele se levantou quando Angela entrou. Obrigado por voltar, disse ele com voz firme. Gostaria de algo para beber? Não, obrigada, respondeu Angela sentando-se à sua frente. Sua pasta de couro pousou suavemente sobre a mesa. Ela a abriu lentamente, deliberadamente, e retirou um único documento, um envelope em relevo com o selo do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Com as mãos enluvadas, ela desdobrou a carta e a deslizou pela mesa em direção a Maxwell. A partir de segunda-feira, ela começou, com voz clara. Fui oficialmente nomeada representante estratégica federal e proprietária do projeto Greenscale, a iniciativa nacional de rede elétrica limpa sob o mandato de aceleração da infraestrutura do DOE. Esta nomeação inclui autoridade total para auditar, avaliar e aprovar consultores institucionais em nome do departamento. Um silêncio tomou conta da sala. Até Maxwell piscou. A carta trazia a assinatura molhada do secretário adjunto e uma marca d'água de validação federal. Não era uma proposta, era uma diretiva. Isso inclui, ela continuou, o poder de remanejar ou remover fornecedores em potencial que não cumprirem os padrões de conformidade, ética ou transparência processual. O consultor jurídico sentado ao lado de Maxwell inclinou-se para a frente e sussurrou algo em seu ouvido. Maxwell contraiu a mandíbula. Não fomos informados sobre essa atualização, disse ele com cautela. Nosso entendimento era que a Green Loop era uma das várias candidatas. Isso foi antes da Greenscale absorver a Green Loop e duas outras iniciativas alinhadas ao DOE sob um piloto unificado, respondeu Angela. A consolidação foi concluída na última quinta-feira. Notificações foram enviadas às redes de compra sênior na manhã de sexta-feira. Ela colocou um segundo envelope sobre a mesa. Este tinha o carimbo somente para os olhos da diretoria. Este contém o resumo de elegibilidade pré-aprovada da sua empresa, disse ela. A diretoria pode analisá-lo antes de eu seguir em frente com as recomendações para a Unidade de Conformidade Federal. Maxwell hesitou antes de abrir o envelope. Dentro, um relatório em 3 partes descrevia a situação da Halcyon, qualificada, mas sinalizada por inconsistências processuais com uma linha vermelha pendente sobre viés na avaliação do projeto. Percebemos, acrescentou Angela, em tom neutro, que um dos seus principais relatórios internos de ontem, especificamente a revisão fiscal da Green Loop, nunca foi registrado no seu sistema de dados. Uma versão impressa foi recuperada do terminal de um estagiário, picotada. Ninguém falou. Um executivo limpou a garganta e baixou os olhos. Os olhos de Angela se moveram lentamente ao redor da mesa. Não se trata de uma decisão errada, disse ela. Trata-se de saber se sua empresa está estruturada para colaborar em iniciativas públicas com responsabilidade. Você não está sendo punido, você está sendo avaliado. E neste momento, o que estou vendo não é alinhamento, é evasão. Maxwell respirou fundo. Posso perguntar, começou ele com voz lenta. Por que você decidiu voltar pessoalmente? Você poderia ter enviado isso eletronicamente. Angela assentiu. Porque eu queria que você me olhasse nos olhos. Vocês tomaram decisões sobre minha capacidade sem fatos.
Vocês julgaram meu modelo, minha equipe e minha posição com base em aparências. Agora, quero que você entenda algo muito claramente. O que você rejeitou ontem como ambicioso demais é agora o único caminho que resta para você entrar na matriz de implementação federal de nível 1. Um dos outros executivos finalmente falou. Se voltássemos a nos envolver, começássemos do zero. A avaliação anterior afetaria nossa posição? Isso está sendo analisado, respondeu Angela. Mas saiba disso, meu papel não é mais apenas estratégia, é supervisão. Do outro lado da mesa, Gerald estava visivelmente ausente. Angela percebeu que sua placa de identificação estava virada para baixo e sua cadeira vazia. Ela não perguntou onde ele estava, ela já sabia. Algumas pessoas sentem tempestades antes que elas cheguem. Outras esperam até que os raios toquem sua pele. Ela se levantou lentamente, recolhendo seus documentos com mãos precisas. Vou me reunir com seu líder de sustentabilidade esta tarde, acrescentou. Se esta empresa deseja continuar sendo parceira do governo federal, sugiro que sua casa esteja em ordem até lá. Ela se virou em direção à porta, passando por um painel de vidro onde Lauren, agora sentada com o conselho de conformidade, a encarava com os olhos arregalados, incrédula. Angela não parou, não falou, nem mesmo piscou. Angela entrou na sala de planejamento estratégico adjacente, onde um grupo menor de diretores a aguardava, desta vez, não para avaliá-la, mas para serem avaliados. Ela estava calma, composta e cirúrgica como sempre, mas agora havia uma nitidez deliberada em sua presença, do tipo que fazia até mesmo os executivos mais experientes sentarem-se mais eretos em suas cadeiras. A sala não estava equipada com telas de apresentação, mas com monitores de conformidade, relatórios de acesso ao mercado em tempo real e mapas de compras federais, exibindo 3 blocos coloridos ao longo da costa leste, cada um representando uma das 3 empresas de consultoria pré-selecionadas para o contrato de consultoria de nível 1 da Greenscale. Angela colocou sua pasta delicadamente sobre a mesa, conectou uma linha segura através do terminal fornecido e começou sem preâmbulos. Como vocês provavelmente já foram informados, disse ela, a Greenscale finalizou sua lista de 3 parceiros institucionais elegíveis para o alinhamento federal de ciclo completo sob o caminho de infraestrutura limpa do Departamento de Energia. A Housing Strategies era uma delas. Às 9h17 desta manhã, esse status mudou. A frase caiu como um balde de água fria. Ninguém se moveu. Angela continuou. Após uma análise interna do comportamento do Conselho da Housing, da conduta da equipe, do protocolo de conformidade e dos padrões de avaliação ética, iniciamos uma desqualificação provisória nos termos da seção 9.2 do Mandato Federal de Integridade dos Parceiros. Isso significa que a Housing não é mais elegível para receber acesso consultivo de nível 1 para a fase de implementação de 2025-2029. Robert Maxwell ficou paralisado, com os dedos firmemente entrelaçados na mesa à sua frente, os olhos fixos na mulher à sua frente, que agora detinha o poder de enterrar sua empresa ou mantê-la viva. Senhora Mitchell, disse ele lentamente, eu tinha a impressão de que esta sessão era para esclarecer, não para entregar uma decisão final. Os olhos de Angela não vacilaram. O esclarecimento foi oferecido ontem, respondeu ela. Hoje é dia de consequências. A diretora de parcerias, uma mulher chamada Sandrine Wynn, falou em seguida, com a voz tensa pela urgência. Perdoe-me, mas posso perguntar qual violação específica motivou essa ação? Já tivemos avaliações difíceis antes, mas isso parece sem precedentes. Angela assentiu. É verdade. Mas o mandato dá total autoridade para desqualificar quando há evidências claras de preconceito sistêmico no comportamento de aquisição, especialmente em relação a candidatos subrepresentados ou endossados pelo governo federal. Ela pegou sua pasta novamente e tirou uma transcrição impressa com data e hora, compilada a partir de registros em áudio e escritos. Ontem, sua equipe suprimiu ativamente dados qualificados de um parceiro federal convidado. Um resumo fiscal enviado dentro do prazo foi destruído antes de entrar no seu sistema. Um e-mail interno foi distribuído recomendando a desqualificação usando linguagem inconsistente com as diretrizes de avaliação do DOE. E, finalmente, ela virou uma página. Várias trocas verbais foram registradas em que o candidato foi humilhado, questionado sobre credenciais não relacionadas aos critérios do projeto e afastado de oportunidades de apresentação formal. Ela colocou o documento sobre a mesa.
Não se trata apenas de descuidos. São indicadores de resistência institucional a parcerias qualificadas que não correspondem a perfis preconcebidos. Maxwell engoliu em seco. Isso é irreversível. O olhar de Angela permaneceu fixo. Para este ciclo? Sim. Ela deixou a pausa pesar antes de acrescentar. O departamento exige que as empresas contratadas reflitam não apenas capacidade financeira, mas também integridade social. Vocês falharam nesse teste. Um silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelo barulho sutil dos paletós dos membros do conselho, que se mexiam desconfortáveis em suas cadeiras. Então Maxwell falou novamente, mas desta vez não para Angela. Ele se virou lentamente para encarar sua equipe executiva, sua voz agora tensa, com algo entre confusão e fúria. Quem, perguntou ele, foi diretamente responsável por lidar com o arquivo da Sra. Mitchell quando ele chegou? A pergunta não era retórica. Seu tom exigia nomes. A sala ficou em silêncio. Então, uma a uma, as cabeças se viraram. Primeiro para trás, onde Lawrence estava atrás da parede de vidro, pálido e imóvel, depois para a outra porta, onde Heather acabara de entrar com um bloco de notas e parou no meio do caminho, percebendo tarde demais que estava entrando no olho do furacão. Gerald permaneceu visivelmente ausente. Sua cadeira vazia, agora um vácuo de responsabilidade que só tornava sua culpa mais pronunciada. Lauren Shaw, disse Maxwell friamente. E Heather, qual é o seu sobrenome mesmo? Carver, sussurrou Heather. Heather Carver, vocês duas, continuou Maxwell, agora com um profissionalismo de aço que mal escondia sua raiva. Permanecerão após esta sessão. O RH e o departamento jurídico se juntarão a nós em breve. Ele se virou para Angela novamente, mas a autoridade na sala não pertencia mais a ele. Ela falou antes que ele pudesse. Para que conste, disse Angela, não vim aqui em busca de vingança. Vim oferecer parceria. Mas quando seu pessoal escolheu ver menos em vez de mais, vocês perderam mais do que um contrato. Perderam a confiança. E no trabalho federal, confiança é moeda corrente. O rosto de Maxwell era uma máscara de emoção fortemente contida, com partes iguais de arrependimento, vergonha e compreensão crescente. Sandrine tentou salvar o momento. Sra. Mitchell, disse ela, se esta empresa apresentar um plano de ação corretiva, reestruturação interna, auditorias externas e recalibração de DEI, poderíamos solicitar uma revisão futura no próximo ano fiscal? Angela assentiu lentamente. Sim, mas teria que vir de uma equipe de proposta completamente reestruturada. E os nomes atualmente registrados desqualificariam você automaticamente das funções principais. Outro silêncio. Então Maxwell falou novamente, quase para si mesmo. Como não sabíamos quem você era? Angela esboçou um sorriso tênue. Porque vocês nunca perguntaram. Vocês presumiram que eu vim aqui para fazer uma apresentação. Vocês nunca consideraram que eu poderia estar segurando o cartão de pontuação. As palavras soaram definitivas. Sem dramatismo, sem levantar a voz, apenas a verdade incontestável dita pela própria mulher que eles haviam descartado como uma aberração estatística. Do outro lado da sala, Lauren deu um passo para trás, como se tentasse desaparecer na parede. Heather parecia querer fugir. Os estagiários atrás do monitor de conformidade sussurravam baixinho, agora percebendo que haviam testemunhado algo histórico. Angela reuniu seus materiais uma última vez, colocou o tablet dentro da pasta e se levantou. Ela parou na soleira da porta, com uma mão na porta de aço. Enviarei minhas recomendações ao Conselho de Supervisão até o meio-dia, disse ela. Seu resumo final de elegibilidade será enviado dentro de 1 hora. Se houver alguma correção a ser feita, ela começará hoje. Ela não esperou por uma resposta. Ela saiu para o corredor, onde o zumbido de consequências de alto nível já começava a vibrar no ar. As repercussões começaram antes mesmo de Angela chegar ao térreo. Enquanto o elevador descia com seu suave zumbido mecânico, os canais de comunicação interna da Halcyon explodiram em movimento. Primeiro com memorandos jurídicos do RH, depois com sessões de emergência agendadas e, finalmente, com uma diretiva para toda a empresa do próprio CEO. Quando as portas se abriram para o saguão, Angela saiu para uma atmosfera muito diferente daquela em que havia entrado anteriormente. A recepcionista, que antes mal a reconhecia, agora estava rígida em posição de sentido, murmurando um bom dia, abafado, como se tivesse ensaiado. Ela acenou com a cabeça educadamente em resposta, mas não diminuiu o passo. Atrás dela,
Nos andares superiores do prédio, a sala de conferências executiva ficou em silêncio após sua saída. Maxwell ficou imóvel por um longo momento, com as mãos cruzadas na frente da boca e os olhos fixos na porta pela qual ela acabara de sair. Os membros do conselho permaneceram sentados, desconfortáveis, mas em silêncio, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Então, Maxwell se virou para seu assistente. "Redija um comunicado interno completo", disse ele bruscamente. "Assunto: responsabilidade em tempo real. Quero que seja enviado a todos os departamentos na próxima hora." Ele se levantou e saiu da sala sem esperar perguntas. A declaração foi publicada às 11h12. Era curta, direta e impossível de interpretar mal. "Equipe", dizia. "Hoje, a Hausian Strategies foi oficialmente retirada da consideração para a Greenscale Federal Initiative, um projeto que teria representado nosso maior contrato estratégico em mais de uma década. Esse resultado não se deveu à capacidade ou competitividade, mas à conduta. Lamento informar que isso foi resultado de comportamentos internos que ficaram aquém dos nossos padrões e, mais importante, dos nossos valores. Precisamos ser melhores e seremos. A partir de agora, serão realizadas avaliações de pessoal e a liderança tomará medidas corretivas. Robert Maxwell, CEO." O e-mail chegou às caixas de entrada de todas as divisões como uma onda de choque. No departamento de conformidade, os estagiários se aglomeraram em silêncio em torno de seus monitores, relendo a última frase várias vezes. Na área de estratégia, equipes que passaram semanas preparando análises de mercado agora olhavam fixamente para suas planilhas, sabendo que tudo tinha sido em vão. Mas, em 3 cantos específicos da empresa, o impacto foi muito mais profundo. Gerald Wittmann recebeu a notificação formal de suspensão por correio direto, entregue em seu escritório em um envelope lacrado com a indicação "ação imediata necessária". Ele o instruía a se afastar de todas as responsabilidades de tomada de decisão enquanto aguardava a investigação sobre violações éticas e comunicação interna não conforme. Ele ficou olhando para o documento por 1 minuto inteiro, antes de jogá-lo sobre a mesa e recostar-se na cadeira, com a realidade começando a se estabelecer ao seu redor como uma névoa. Nada mais de salas de reunião, nada mais de dirigir as narrativas financeiras, nada mais de piadas sussurradas que passavam por brincadeiras inofensivas. As consequências haviam chegado. Enquanto isso, no 2º andar, Lauren Shaw estava sentada sozinha em uma sala de RH com paredes de vidro, com os olhos fixos na fotografia emoldurada do fundador da Hausian na parede, enquanto seus termos de transferência eram analisados. A decisão foi rápida. Ela seria removida de sua função atual e colocada em um programa de desenvolvimento com treinamento interno. O título oficial do departamento era Alinhamento Organizacional e Educação de Valores. Mas todos dentro da empresa sabiam o que isso realmente significava. Era para onde enviam as pessoas que se tornaram um risco, mas não valem um processo judicial. Ela tentou se defender, é claro, alegando mal-entendidos, falhas de comunicação e até mesmo interpretação errônea de intenções. Mas as transcrições não mentiam, nem os documentos picados. Sua assinatura havia sido rastreada na ordem de impressão. Sua voz havia sido identificada nas gravações do corredor. A intenção não importava mais, apenas a consequência. E então havia Heather, a recepcionista que havia sido a primeira guardiã na longa jornada de Angela através do preconceito, agora sentada com o chefe administrativo, com as bochechas pálidas e a voz trêmula, enquanto relatava os eventos do dia anterior para um relatório formal do incidente. Ela havia sido instruída a documentar todos os detalhes, suas palavras, seu tom, sua decisão de verificar as credenciais, apesar de um compromisso confirmado, e sua reação quando soube quem Angela realmente era. Suas mãos tremiam enquanto digitava. Ela não imaginava que chegaria a esse ponto. No fundo, acreditava que pessoas como Angela não tinham realmente poder, que a educação poderia esconder o preconceito e que ninguém perceberia. Ela estava errada. Na intranet da Hausian, os fóruns fervilhavam com especulações cautelosas. Ninguém mencionava nomes diretamente. Os filtros do RH eram rápidos, mas frases como candidato mal avaliado, oportunidade perdida e verificação da cultura interna apareciam em conversas sussurradas. No canto silencioso da sala de servidores do prédio, Evans, o estagiário que tinha visto o pacote fiscal antes de ser destruído,
recebeu uma mensagem curta e criptografada do escritório de Maxwell. Dizia: "Agradecemos sua honestidade e discrição. Sua rotação foi estendida até o 3º trimestre. Considere isso um elogio formal." Ele leu a mensagem 2 vezes e fechou a aba. Pela primeira vez naquele dia, ele sorriu. No 15º andar, Maxwell estava sentado em seu escritório particular, com as persianas meio fechadas e o telefone no modo silencioso. O caos estava contido por enquanto, mas o dano era permanente. Ele olhou para a pasta com a etiqueta Greenscale Strategic Phase 1 e a fechou. Então, por razões que não conseguia explicar completamente, abriu suas anotações internas e digitou uma única frase sob o título Lições Aprendidas. Nunca deixe o preconceito desperdiçar a genialidade. Em seguida, acrescentou: reúna-se com Angela Mitchell novamente, não como cliente, mas como referência. Lá fora, a cidade pulsava como de costume. Carros buzinavam, semáforos clicavam, prédios se erguiam e se estendiam em direção ao céu. Mas dentro da Halcyon Strategies, um acerto de contas silencioso havia começado. Arquivos estavam sendo reabertos, nomes estavam sendo reconsiderados, procedimentos estavam sendo reescritos. Não por causa de uma crise de relações públicas, não por causa de ameaças legais, mas porque uma mulher entrou no prédio com dados, dignidade e verdade, e saiu segurando o futuro deles nas mãos. 3 meses se passaram desde o incidente na Halcyon Strategies, mas o ar dentro do prédio ainda carregava o peso da transformação. As paredes foram repintadas, o regulamento de Day foi reformulado e afixado em todos os departamentos, e um novo departamento surgiu no 12º andar. Renovação organizacional e liderança inclusiva. Ele foi criado não apenas como um gesto de controle de danos, mas como um reconhecimento há muito esperado de que a cultura, assim como a estratégia, precisa ser construída com intenção. Lauren Shaw saiu do elevador naquela manhã com uma pasta na mão e uma estranha sensação de aperto no peito. Seus saltos batiam com menos segurança agora. Seu sorriso antes tão praticado não era mais automático. Ela havia sido designada para o curso obrigatório de recalibração de liderança da Halcyon, um programa de várias semanas projetado para enfrentar preconceitos inconscientes, exclusão estrutural e a dinâmica interpessoal do poder. Ela participou das 2 primeiras sessões sem entusiasmo, sentada no fundo da sala, acenando com a cabeça quando necessário e desviando o olhar quando questionada. Mas a sessão de hoje era diferente. O nome da palestrante estava destacado em letras vermelhas na convite digital: Angela Mitchell, consultora especial da Federal Private Culture Integration. Lauren parou na porta da sala de conferências, sem saber se deveria entrar. Ela disse a si mesma que não era vergonha que a fazia hesitar, mas em algum lugar profundo sob seu blazer cuidadosamente dobrado, a vergonha pesava como uma pedra. Ela empurrou a porta e entrou. A sala estava cheia. Chefes de departamento, diretores de conformidade, alguns associados seniores. Ninguém falava mais alto do que um sussurro. Na frente da sala, ao lado de uma ampla tela digital, estava Angela. Ela usava uma blusa cinza suave, calças pretas sob medida e nenhum crachá ou cordão visível. Ela não precisava disso. Sua presença por si só dominava o espaço. Quando seus olhos encontraram os de Lauren do outro lado da sala, não houve nenhum sinal de reconhecimento, nenhum desprezo persistente, apenas um reconhecimento calmo e inabalável. Lauren escolheu um lugar perto do centro, nem escondida, nem ousada, apenas presente. Angela começou sem alarde. O preconceito raramente tem a ver com ódio, disse ela. Muitas vezes tem a ver com suposições, e as suposições, quando repetidas dentro de sistemas de poder, tornam-se políticas. E as políticas, quando não são controladas, tornam-se exclusão. Ela não falou em tom de condenação. Sua voz era firme, deliberada. Ela avançava pelos slides com facilidade. Mas a maioria das pessoas na sala não estava a ver os slides. Estavam a vê-la. Angela não recontou a história do que tinha acontecido. Não precisava. As pessoas naquela sala sabiam. Algumas tinham sussurrado sobre isso. Outras tinham lido os memorandos internos. Algumas tinham visto tudo acontecer em primeira mão. Em vez disso, ela usou estudos de caso, anônimos, mas familiares. Ela dissecou momentos em que um erro era realmente uma mensagem, em que um descuido era, na verdade, uma decisão. Lauren observava Angela falar para a sala com uma força tranquila, que parecia ao mesmo tempo inquietante e reconfortante.
Na metade da apresentação, Angela convidou o grupo a participar de um exercício de reflexão. Imaginem, disse ela. Um candidato entra na sua empresa com dados mais sólidos do que 90% dos seus parceiros atuais, mas não se encaixa no padrão visual que vocês estão acostumados a ver nas salas de reunião. Qual é a primeira pergunta que vocês se fazem? Qual é a segunda? E qual delas controla sua próxima ação? O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era reflexão. Angela deixou o silêncio pairar, deixou-o percorrer a sala. No final da sessão, ela fechou o laptop e ofereceu uma reflexão final. A mudança não vem da conformidade, disse ela. Ela vem da clareza, de saber onde você estava cego e escolher ver de forma diferente da próxima vez. A sala explodiu em aplausos silenciosos e prolongados. Ninguém se moveu por 10 segundos depois que ela se afastou do pódio. Angela arrumou seus materiais lentamente. Alguns participantes se aproximaram para cumprimentá-la e agradecer. Lauren não se moveu. Ela permaneceu sentada até que a sala começou a esvaziar. Então finalmente se levantou. Seus passos em direção a Angela pareciam mais pesados do que deveriam. Quando ela chegou perto, Angela se virou, sentindo sua aproximação. Senhora. Mitchell, Lauren começou com a voz mais baixa do que o normal. Angela não a corrigiu. Só queria dizer que li seu relatório de acompanhamento, continuou Lauren. Aquele que você enviou ao Conselho de Supervisão. Percebi que você não citou ninguém em particular. Você poderia ter citado e eu teria merecido. Angela olhou para ela, calma, mas clara. O sistema já sabe os nomes, disse gentilmente. Citar nomes teria sido uma questão de ego. O que me importa é se eles mudam. Lauren engoliu em seco. Estou tentando, disse ela, mesmo quando ninguém está olhando. Angela acenou com a cabeça. É isso que importa. Ela começou a se afastar, mas Lauren acrescentou. Eu estava errada sobre você. Eu estava errada sobre muitas coisas. Angela fez uma pausa e disse. Você estava errada sobre quem eu era, mas talvez agora esteja começando a estar certa sobre quem você pode ser. Lauren piscou, pega de surpresa pela graça daquelas palavras. Ela deu um passo para trás, deixando o espaço entre elas se encher com algo mais honesto do que um pedido de desculpas. Responsabilidade. Angela saiu da sala pouco depois, com o dia longe de terminar. No saguão, Heather estava sentada no canto do café, tomando uma xícara de café morno, observando a conversa interna rolar em seu tablet. Ela tinha visto o nome de Angela no calendário de treinamento naquela manhã e quase ligou dizendo que estava doente. Mas algo a atraiu. Curiosidade, culpa, talvez ambos. Ela não se atreveu a participar da sessão, mas quando viu Angela entrando sozinha no elevador, levantou-se abruptamente e a seguiu. Ela a alcançou quando Angela passava pelo mezanino do segundo andar. Senhora Mitchell, ela chamou baixinho. Angela se virou. Heather se aproximou lentamente, com os olhos baixos no início. Depois os levantou. Sei que provavelmente não quer ouvir nada de mim, começou ela. E não espero que responda, mas tenho pensado naquele dia. Todos os dias, na verdade. Angela não disse nada. Heather continuou. Lembro-me da maneira como olhei para você, como se não pertencesse àquele lugar, e depois li o anúncio. Li suas credenciais. Vi você entrar naquela sala de reuniões e sair com tudo o que pensávamos que nos pertencia. Sua voz tremia. E o problema é que você poderia ter nos destruído. Você tinha todo o direito, mas não fez isso. Você nos deu espaço para mudar, em vez de espaço para desmoronar. Eu só queria agradecer por não ter escolhido nos destruir, por ter escolhido nos ensinar. Angela olhou para ela por um longo momento, depois disse. As pessoas aprendem melhor quando são forçadas a encarar a si mesmas. Heather assentiu com os olhos úmidos. Estou tentando encarar a minha. Angela esboçou um pequeno sorriso. Continue procurando. Você encontrará alguém que vale a pena se tornar. Então, ela se virou e foi embora. O eco silencioso de seus passos desaparecendo no átrio. Lá fora, a luz do sol incidia sobre os degraus de mármore. Quando as portas giratórias se abriram para o mundo lá fora, Angela passou por elas, não como alguém que havia vencido, mas como alguém que havia revelado. Revelado como é o poder quando está silencioso, como é a força quando perdoa, o que a mudança exige quando finalmente chega. Não em punição, mas em reflexão, e às vezes, em redenção. Antes de ir, se esta história te emocionou,
Reserve um segundo para clicar no botão curtir e se inscrever para receber mais narrativas poderosas como esta. Adoraríamos ouvir sua opinião. Qual parte da jornada de Ângela mais te tocou? Foi o momento em que ela revelou seu verdadeiro papel ou a graça silenciosa que demonstrou mesmo quando poderia ter retaliado? E mais uma coisa. De onde você está assistindo agora? Escreva sua cidade ou país nos comentários. É sempre incrível ver até onde essas histórias chegam.